Começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convidamos você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez para falar sobre o cenário atual da pandemia. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. No mesmo mês em que completamos 2 anos de pandemia, o Brasil alcança 73% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. No Rio Grande do Norte, o cenário é um pouco melhor. Batemos a marca de 80% da população imunizada. Antes disso, contudo, o país já vivenciou 3 grandes ondas da pandemia e, em paralelo, enfrentou também uma explosão de casos do vírus influenza no final de 2021. Hoje, uma pergunta atravessa a vida de cada brasileiro: quando tudo isso vai acabar? Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com Josélio Araújo. Ele é virologista, professor da UFRN, mestre e doutor também em virologia pela Fundação Oswaldo Cruz. Olá, Josélio, seja bem-vindo, ao podcast Contrafluxo. E para iniciar esse episódio, nós vamos direto a uma pergunta que nos amedronta diariamente. Alguns especialistas dizem que nós vivemos uma terceira onda da pandemia em janeiro, quando a taxa de transmissão da Covid-19 ultrapassou o que até então teria sido o pico da pandemia no Brasil. Eu queria saber de você, então, em termos gerais, qual o estágio da pandemia hoje? Existe possibilidade de um novo aumento de casos agora passado o Carnaval e outros festejos de época? Olá, Amanda. Olá, Valcidney. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Bem, o cenário atual, como bem colocou Valcidney, nós passamos por uma terceira onda com um grande número de casos, que inclusive ultrapassou o número de casos das ondas passadas. E agora, com o aumento da circulação de pessoas, inclusive com essas viagens do Carnaval, nós precisamos fortalecer o monitoramento desses casos e acompanhar sempre a evolução do vírus. Esse vírus, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele continua evoluindo. Nós observamos aí ao longo da pandemia a introdução e a evolução de variantes. Recentemente, ainda temos o impacto da variante Ômicron. Então, os laboratórios de referência no Brasil, que são os LACENS, o laboratório de referência dos institutos de pesquisa, estão continuamente monitorando esses vírus e essas variantes, para a gente poder entender como esse vírus ele vai evoluir daqui para frente, e o cenário epidemiológico ele continua sendo preocupante, mas o que marca, de fato, a questão da pandemia é a letalidade. Então, na primeira onda, aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma letalidade de 2,9, na segunda onda, que foi ali entre março e junho de 2021, a letalidade estava em 1,8, e nessa terceira onda, com a Ômicron, a letalidade foi de 0,2, 0,3, oscila aí entre esses números. Então, isso mostra a importância do processo de vacinação que avançou. Hoje, aqui no Rio Grande do Norte, nós já estamos próximos a 80% das pessoas totalmente vacinadas, e se nós olharmos para a população dos maiores de 18 anos, nós chegamos aí a 86%. Essa redução da letalidade pela doença, pela Covid, veio exatamente por esse sucesso, por esse avanço da vacinação. Josélio, mas você, enquanto virologista e pesquisador da área, você acredita que os não vacinados eles podem definir os rumos da pandemia, no sentido da gente mudar finalmente o status e passarmos a um cenário de endemia? E aí, quando eu falo dos não vacinados, eu me refiro tanto àqueles moradores de países pobres, que ainda não têm vacina suficiente, mas também as pessoas anti-vacina, ou mesmo aqueles que ainda não puderam completar o esquema vacinal. Exatamente, Valcidney. É importante esclarecer cada vez mais a população da importância
da adesão à vacinação e também fazer chegar a vacina a quem ainda não teve acesso. Então, hoje nós vivemos aí uma onda de fake news, né? Então, muitas pessoas produzem diariamente notícias falsas e nós precisamos cada vez mais combater essas notícias falsas para educar e disponibilizar a melhor informação para a população. Então, certamente, essas pessoas que ainda não aderiram à vacinação, elas estão prejudicando o controle da doença de uma forma geral. Josélio, alguns países têm adotado estratégias de incentivo à vacinação, né? Inclusive com benefícios pagos em dinheiro, como é o caso dos Estados Unidos. Outros já seguem por vias mais rígidas diante dessa baixa adesão à vacina contra a Covid-19. A Áustria, por exemplo, foi o primeiro país da União Europeia a aprovar uma lei assim nesse sentido, né, que entrou em vigor desde o início de fevereiro. O adulto que descumprir lá as regras, ele poderá ter que pagar uma multa que será suprimida se a pessoa se vacinar nas 2 semanas seguintes. Como é que você avalia esse tipo de estratégia? A gente realmente precisa optar por esse caminho nesse momento que a gente já viu que é a vacina a única tecnologia que está ao nosso alcance para nos salvar desse cenário de crise? Olha, Amanda, na minha opinião, eu acho que o caminho é pela educação, sabe? Então, nós sabemos das dificuldades desse processo educativo, mas o caminho que eu defendo é sempre pela educação, pelo esclarecimento das pessoas, de levar a melhor informação às pessoas. Então, cada vez mais nós precisamos dialogar, a comunidade científica ela precisa chegar mais próxima da população, esclarecendo essas dúvidas. Então, eu parabenizo, inclusive, o programa de vocês, né, por essa iniciativa de trazer cientistas, pesquisadores da área para esclarecer essas dúvidas à população. Então, na minha opinião, eu sempre defendo a educação, né, e o esclarecimento das pessoas, a importância da vacinação. E claro que isso não é fácil, esse é um processo, né? A educação ela é um processo. E em algumas instituições, como na UFRN, nós estamos exigindo o comprovante do esquema vacinal completo para a entrada de funcionários, estudantes e professores na instituição. Então, são algumas ferramentas, vamos dizer assim, são algumas estratégias que podem ser utilizadas para esse aumento da adesão à vacinação. Mas o principal realmente é o caminho da conscientização, da sensibilização das pessoas, que é o caminho educativo, para adesão à vacinação. Josélio, a gente já falou um pouco disso, né? Porque a gente sabe que a vacinação ela funciona como um pacto coletivo. Nesse sentido, recentemente a vacinação de crianças foi iniciada no Brasil, mas não sem que se gerasse uma série de atritos, de fake news. Como é que você enxerga a posição de determinados pais e até de estudiosos e profissionais do campo da saúde de optarem por não vacinar seus filhos e desestimular a vacinação em crianças? Esse, de fato, é um problema muito grave, Valsidney. Então, as escolas precisam atuar de forma educativa, dialogando com os pais, incentivando esse processo de vacinação. Então, esse problema ele é real, ele existe, e precisa ser trabalhado com muito diálogo, com oficinas. As escolas elas podem ser, inclusive, pontos de vacinação, e o caminho sempre que eu defendo é o caminho educativo, de sensibilizar, informar da melhor forma e educar essas pessoas, né? Mostrar o caminho correto. E como você bem colocou, essa é uma estratégia coletiva, então precisamos aderir sempre a essa estratégia para controlar o mais rápido possível a Covid na nossa população, não só em termos locais, mas globais também. Josélio, na própria Fiocruz, a gente tem desenvolvido umas pesquisas que mostram ondas de fake news paralelas às ondas de Covid-19. Então, a gente vê nesse momento atual, que finalmente chegamos à vacinação das crianças, circularem informações falsas, né, com relação a essa vacinação. E aí são várias questões que circulam. Muito se fala sobre possíveis doenças que as crianças vão desenvolver daqui a pouco se forem vacinadas agora,
porque não há estudo suficiente. Então, eu queria que você falasse, assim, de uma forma bem aberta e geral mesmo, sobre esses mitos, né? Essa noção de que a vacina, ela é mais perigosa do que benéfica para uma criança. Essa é uma questão extremamente importante, Amanda, e é importante perceber também que muitas vacinas, centenas de vacinas, foram candidatas à proteção contra a Covid, mas algumas poucas conseguiram avançar de forma efetiva e mostrar resultados de eficácia. Então, esses resultados eles foram compartilhados, né, foram discutidos amplamente pela comunidade científica e, de fato, essas vacinas, elas protegem, né? Então, é importante sempre aderir ao processo de vacinação, esclarecer, né, que essas vacinas elas são importantes para toda a população. E o porquê que esse processo de vacinação ele começou nos idosos? Porque é o grupo mais vulnerável, né, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças crônicas. Então, a vacinação ela precisou começar por aí, porque a maior mortalidade é realmente desses grupos. E, na medida que se amplia a dosagem e a disponibilidade dessas vacinas, nós conseguimos reduzir gradativamente a faixa etária. Então, agora, nós chegamos no momento de vacinar as crianças. Então, é importante esclarecer sempre para os pais, para eles levarem as suas crianças para tomar a vacina para a Covid, porque nós precisamos também proteger as nossas crianças. Muito bom esse seu esclarecimento, né? Nós começamos pelos idosos, porque eles são um grupo mais vulnerável. As crianças, elas ficaram por último, né, nesse processo, não porque não importa a vacinação para as crianças, mas porque, de fato, até aqui era um grupo mais protegido, né? Mas que agora é essencial que esse grupo também esteja vacinado para que daqui a pouco a gente possa sair desse cenário de pandemia. Muito obrigada mesmo, Josélio. Vamos passar aqui, então, para a próxima pergunta, né? Na verdade, é um quadro que a gente faz aqui algumas vezes no podcast Contrafluxo para pedir que os nossos entrevistados comentem declarações de alguns governantes. Então, no início deste ano de 2022, um dia depois de o governo federal anunciar o cronograma da vacinação infantil, o presidente Jair Bolsonaro, né, em mais uma fala assim descabida, ele deu a seguinte declaração à imprensa: e você vai vacinar seu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade de ele morrer é quase zero? O que é que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados com outras doenças do Brasil, que não estão. Então, diante de todos os desmandos do atual governo, né, com relação à pandemia da Covid-19, eu gostaria que você comentasse essa declaração, em que ele questiona, inclusive, a Anvisa, né, que tem feito um trabalho essencial para o nosso país. Essa declaração, né, que vai contra a vacinação de uma forma geral e em especial das crianças, é uma análise totalmente equivocada e com finalidade política. Então, nós precisamos, como cientistas, sempre esclarecer a população, né, por isso que existem sociedades científicas independentes que analisam, criticam todos os aspectos e levam a melhor informação à população. Então, por isso que, na minha análise, essa declaração contra a vacinação é uma fala totalmente equivocada e que precisamos, sim, proteger as nossas crianças, não só vacinando contra a Covid, mas para todas as doenças que nós temos vacinas, né? Então, obedecer e aderir a essas vacinas, seguindo aí o cronograma posto pelo Programa Nacional de Imunizações. Isso aí. Que a gente retomou o Contrafluxo agora na temporada 2022, falando sobre os impactos da pandemia no setor turístico, né? E a gente encerrou o podcast com uma pergunta similar a essa que eu vou fazer agora, que fala sobre esperança, né? Porque a gente agora está com um especialista da área da virologia, então eu queria saber de você, né? Se a gente, afinal, a gente está perto do fim da pandemia da Covid-19, se a luz do fim do túnel. Olha, Valcidney, essa pergunta ela sempre chega e sim, a pandemia ela vai acabar, em algum momento ela vai acabar e principalmente devido à ampliação da vacinação, do processo de vacinação. Então, hoje nós já estamos
como você bem colocou no início da nossa conversa, aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos, com 80%, né, 79%, 80% da população totalmente vacinada. E agora, claro, estamos avançando nas doses de reforço, que é importante. Então, devido a esse avanço da vacinação, nós conseguimos reduzir muito a taxa de letalidade e conseguimos também controlar melhor, dessa forma, a doença. O vírus ele continua evoluindo na natureza, né? E hoje, a maioria dos casos graves por Covid são pessoas não vacinadas, pessoas idosas, né, que possuem ainda uma certa dificuldade de resposta imunológica, que é aquele mecanismo de defesa do organismo, pessoas com comorbidades. Então, precisamos olhar com cuidado para essas populações e sempre aderir à vacinação. Então, essa é uma prova clara, né, essa redução da letalidade é uma prova clara que nós estamos caminhando para um controle da doença e, claro, precisamos acompanhar a evolução do vírus. Nós presenciamos aí o surgimento de novas variantes, como a variante alfa, delta, ômicron, né? A ômicron, ela é mais transmissível do que a delta, por exemplo. Então, ela foi responsável por um aumento do número de casos, um aumento vertiginoso do número de casos por dia, né? Aqui no Rio Grande do Norte chegamos aí a mais de 8.000 casos novos por dia. Mas, com a população vacinada, nós conseguimos observar também essa baixa letalidade, né? Esse número proporcionalmente menor de casos graves da doença. Então, isso mostra o sucesso do processo de vacinação e, certamente, o vírus ele vai continuar evoluindo, ele vai continuar circulando, né? Nós temos co-circulando na população vários vírus respiratórios, como o vírus influenza, que causa gripe, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, adenovírus, são outros vírus respiratórios que continuam evoluindo na natureza e continuam circulando. Então, nesse contexto, nós estamos agora avançando para um período endêmico, né, com a doença relativamente controlada, e o próximo passo agora é monitorar cada vez mais esses vírus e principalmente os novos vírus, porque recentemente nós observamos aqui no Brasil introduções de vírus como chikungunya, zika e agora mais recentemente experimentamos, né, vivenciamos o impacto de um vírus novo para a humanidade, porque esse vírus ele estava no ambiente silvestre e ao acessar o ciclo urbano com muitos indivíduos suscetíveis, uma vez estabelecida a transmissão humano-humano, então um vírus emergente como esse, ele pode causar graves problemas de saúde pública. Então, precisamos monitorar esses vírus que já circulam e fortalecer a pesquisa dessas viroses, né, nos ambientes silvestres para estabelecer estratégias futuras, quem sabe uma vacina polivalente para várias espécies virais de uma mesma família, por exemplo. Então, é uma questão que pode ser estudada para o futuro. Josélio, eu já ia encerrar o nosso podcast hoje, mas fiquei com uma dúvida aqui, acho que é bom a gente bater nessa tecla também, né, para os nossos ouvintes, já que a gente está aqui e eu te agradeço imensamente pela missão, né, e vir aqui comunicar a ciência com qualidade. Então, eu queria tirar uma dúvida pontual, que eu acho que é de muita gente também. Já que a gente teve uma resposta tão positiva, né, a essa vacina contra a Covid-19, é tendência que nós tenhamos essa vacina no nosso calendário anual de vacinação, não é isso mesmo? Eu acredito que sim, Amanda. E aí vai depender muito, quer dizer, do acompanhamento, né, da circulação desse vírus. Então, como as vacinas elas foram desenvolvidas e elas estão sendo aplicadas, né, em vários países, eu acredito que sim, é possível que a vacina para a Covid ela seja incorporada ao programa rotineiro de vacinação da população.
Josélio, muito obrigado por essa entrevista, que a gente possa, de fato, sair desse cenário obscuro, que a gente possa, no futuro, ter a vacina no calendário nacional, né, e disseminada de vez, de fato, para todo mundo, com acesso, inclusive, aos países pobres, que hoje ainda é uma dificuldade, né, que a gente tem internacionalmente, mas que a gente possa, enfim, sair disso tudo melhores do que estamos hoje. É isso, né? Eu acho que estamos caminhando para o fim da pandemia, deve se tornar uma doença endêmica, e tudo indica agora que daqui para frente, né, nós iremos conviver com esse vírus de uma forma mais controlada pelo avanço da vacinação. O caminho indica pela convivência com o vírus de uma forma controlada, como nós convivemos com outros vírus, né, que infelizmente ainda causam um grande impacto de saúde pública no Brasil e no mundo. E essa questão do acesso à vacina é importante realmente, né, ajudar os países e as áreas com pouco acesso à vacina, porque algumas doenças antigas, inclusive, como a polio, como o sarampo, elas estão voltando devido a essa onda anti-vacina. Imagina só, doenças antigas que já tinham sido controladas em vários países, agora estão voltando. Então, precisamos entender isso, combater essa onda anti-vacina, essa onda de informações falsas, porque isso, de fato, prejudica e reduz o acesso à vacina, e doenças novas podem continuar evoluindo, como a Covid, e doenças antigas podem voltar. Então, alguns países africanos agora relataram recentemente o retorno da poliomielite. Nós temos aí 2 vacinas fantásticas para a poliomielite. Infelizmente, devido a essa dificuldade de acesso e a essas ondas de antivacina, de fake news, tem prejudicado não só o controle da Covid, mas de doenças antigas, que nós conhecemos há muito tempo. Então, isso é, de fato, muito preocupante. Contrafluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então, não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição e operação técnica de Elan Aureliano.